Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Guilherme Correia aqui para a parte 9 da prova documental. A gente acaba nessa aula? Não sei, acho que sim, mas se não der na 9, com certeza na parte 10 vai acabar. Nessa aula, conforme eu tinha adiantado na parte 8, a gente vai falar sobre aquela questão que envolve a obtenção dos documentos. Eu preciso de um documento, mas eu não tenho esse documento. O que é que eu posso fazer? Vamos começar então vendo isso daí, tá? A gente vai começar tratando da questão que envolve os documentos públicos, tá? Então, eu quero obter um documento público. O que é que eu faço? Olha o que diz o artigo 438 do CPC. O juiz requisitará as repartições públicas em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Inciso 1. As certidões necessárias a prova das alegações das partes. 2. Os procedimentos administrativos nas causas em que forem interessados a União, os Estados, o DF, municípios ou entidades da administração indireta, por exemplo, uma empresa pública, uma autarquia e assim por diante. Então a ideia é a seguinte: se existe algum documento público que é necessário para o processo e que ele não foi trazido pela parte, o juiz vai lá e requisita, determina, oficia a essa repartição pública para que ela traga esse documento, traga a certidão que envolva os fatos que são necessários, traga o procedimento administrativo que é de interesse desses entes aí. Tudo isso o quê? Para instruir o processo, para auxiliar digamos, no convencimento do magistrado a respeito desses fatos aí, tá? E aí vou trazer só 2 parágrafos para complementar a regra desse dispositivo aqui, ó. Recebidos os autos, o juiz mandará extrair no prazo máximo e improrrogável de 1 mês certidões ou reproduções fotográficas das peças que indicar e das que forem indicadas pelas partes. Em seguida, devolverá os autos à repartição de origem. Ele está falando isso aqui, ó, do procedimento administrativo. E aí a repartição pública vai enviar os autos, tá? Agora, o parágrafo 2, ele vem para atualizar um pouquinho essa regra. Porque essa regra, quando foi pensada, isso já vem lá do código passado. E ela foi, digamos, repetida no novo CPC. E quando foi repetida, considerou-se que muitos desses procedimentos ainda eram em meio físico. Mas hoje a gente sabe que esses procedimentos eles acabam sendo regra de forma eletrônica. Então, quando ele envia, para devolver, ele já está te enviando uma cópia, ele já está te enviando autos eletrônicos, não precisa devolver, tá? É justamente isso que o parágrafo 2º vai fazer. Olha aqui, ó. As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico, conforme disposto em lei, certificando pelo mesmo meio que se trata de extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou no documento digitalizado. Basicamente é dizer, olha, o seguinte, tá aí o eletrônico e esse é original, esse é certificado, tá tudo certo, tá? Então, o que é importante entender dessa regra? É entender que dentro de um processo judicial, se são necessários documentos que estão em repartições públicas e eu, parte, não consegui, eu fui lá numa repartição pública, solicitei lá um documento e eles não me forneceram. Eu vou em juízo, peço para o juiz certifica, o juiz requisita a essa repartição pública e envie esses documentos, já que eles serão úteis para a solução da causa. Beleza? Agora, quando eu preciso de um documento particular, existe um procedimento. Esse procedimento é o procedimento da chamada exibição de documento ou coisa. O que é isso, professor? É um documento ou é uma coisa que eu preciso dela para fazer prova no processo judicial. E isso está em poder da parte contrária e ela não me deu, ela não me forneceu, ou está em poder de um terceiro, ou seja, de quem não é parte no processo. Em ambas as situações, é possível eu solicitar que isso seja pedido, determinado, que o juiz determine melhor, né? Eu peço para o juiz e o juiz determina a esse terceiro ou a essa parte contrária que exiba, que traga ao processo judicial esse documento
ou essa coisa, tá? Vamos entender como é que funciona. Primeira coisa, onde isso está no código? Olha aqui, ó. Eu tenho dois momentos, no 396 e no 401, lembrando, ambos do CPC. Olha lá, o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Então, aqui é a exibição contra a parte. Tá? Agora, 401. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, ou seja, são as duas possibilidades. E aí, eu tenho duas situações possíveis. Se for contra a parte contrária, isso será apenas um incidente processual. Eu já tenho um processo lá contra João e eu preciso que o João exiba um documento. E ele não exibiu, eu vou fazer um incidente de exibição de documento ou coisa dentro do mesmo processo, vai autuar em apartado, mas é apenas um incidente. Agora, se é contra um terceiro, aí é uma ação incidental, tá? Então, se for contra um terceiro, ele será uma ação incidental. Então, eu estou lá contra o João e preciso que a Maria exiba um documento. Em apenso, né, vai ser em apartado, mas é uma nova ação, porque vai incluir uma nova pessoa nessa ação, que é a Maria, para exibir esse documento aí. Professor, os dois procedimentos são iguais? Não. Eles têm algo em comum, mas eles têm questões diferentes também. Então, a gente vai começar vendo por aquilo que é comum aos dois, tá? Então, a primeira coisa que é comum. Quando eu peço para que se exiba um documento ou coisa, eu preciso indicar o que é que eu quero que seja exibido, o que é que eu quero que seja apresentado. E o 397 do CPC, ele vai dizer isso para mim. Olha lá, o pedido formulado. E aqui, ó, esse pedido ele vale tanto para a ação, quando é contra terceiro, como para o incidente, que é quando você faz quando é a parte contrária. Então, tanto faz. Seja contra um terceiro, seja contra a parte contrária, o 397 aqui ele vai ser aplicado. O que eu vou ter que colocar nesse meu pedido? Olha lá, primeira coisa, a descrição. Vamos destacar isso aqui, ó. A descrição tão completa quanto possível do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou coisas buscados. Como assim categoria? Pode ser um conjunto, né? Então, todos os documentos relativos às vendas realizadas no mês de setembro. Isso é uma categoria. Diferente de eu dizer, a nota fiscal emitida no dia 30 de setembro de 2022 da venda de um aparelho de computador. Opa, eu especifiquei mais. Então, quanto mais eu puder especificar, melhor. Mas às vezes eu não sei exatamente qual é o documento específico, mas eu sei o conjunto da qual ele faz parte. Pode também, tá? Inclusive, essa foi uma alteração que aconteceu em 2021 da lei, tá? Segundo, então eu tenho que descrever. Segundo, a finalidade. Para que eu quero isso? A finalidade da prova com a indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa ou com suas categorias. Eu não posso simplesmente dizer, juiz, manda a parte contrária, juiz, manda um terceiro exibir um documento que não tem muita relação para a causa aqui, não. Tem que ter alguma relação. Eu quero provar o que com esse documento? Quais fatos aqui desse processo judicial precisam desse documento, dessa coisa, para serem esclarecidos? Eu tenho que mostrar qual é a finalidade, qual é o meu objetivo com essa exibição de documento ou coisa, tá? E o terceiro, as circunstâncias de que a coisa existe, tá? E de que está em poder. É aquilo que a gente chama, basicamente, circunstâncias da existência e da posse. Olha o que diz a lei. As circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas e se acha em poder da parte contrária. O que é isso? Para resumir e para facilitar a redação desse dispositivo, que ela não é muito clara. Caiu meu curativo aqui, cortei o dedo. Como, professor, antes que alguém pergunte,
cozinhando, fazendo comida gostosa para a Gabi, para o Guto e para a Bruna. Então vamos lá. O que esse dispositivo quer dizer? Olha, você tem que me dizer qual é o documento, qual é a coisa que você quer, né? Especificar na medida do possível ou a categoria da qual ele faz parte, a finalidade, para que ele serve, legal? E o terceiro, as circunstâncias pelas quais você acredita que aquele documento ou que aquela coisa estão em poder, de fato, dessa parte aí ou desse terceiro. Aí dizer, olha, eu acredito que isso exista e está em poder dele por essa razão. É tentar argumentar nesse sentido aqui, tá? Então, toda vez que você faz um procedimento, seja para que um terceiro exiba, seja para que a parte exiba, você primeiro precisa mostrar qual é esse documento, para que ele serve e terceiro, mostrar que ele existe e que está em poder de quem quer que você exiba. Beleza? Então esse é o primeiro ponto em comum. O segundo ponto em comum é uma prerrogativa que a lei traz para esse terceiro ou para essa parte não colaborarem. Digamos que são razões pelas quais eles podem se recusar a exibir. E são razões justas, são razões corretas, são razões aceitas. São aquelas razões do tipo assim, olha, se você não exibir por esse motivo, tá tudo certo. É basicamente isso, tá? Então olha lá o que diz o 404 do código. Por isso que vale para os dois, ó, a parte e o terceiro se excusam de exibir em juízo o documento ou a coisa C. Olha a condição que ele cria aqui, ó, pela partícula C. Concernente a negócios da própria vida da família. A ideia é o quê? Proteger a intimidade desse lar. Se eu tiver que exibir algum documento, alguma coisa que tenha a ver com os negócios da minha família, eu não sou obrigado a exibir. Claro que essa regra aí, ela vai ter alguns temperamentos que a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, tá? 2. Sua apresentação puder violar dever de honra. É aquela situação em que se eu apresentar isso aí, eu posso ter a minha honra manchada. É claro que essa hipótese do inciso 1 e inciso 2, a parte quando, e o terceiro, quando se excusa, quando diz, eu não vou exibir, por isso tem que deixar muito claro qual é esse perigo, qual é esse problema, quais são esses negócios que vão atingir a vida da família, por exemplo, tá? 3. Sua publicidade redundar em desonra à parte ou a terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, ou lhes representar perigo de ação penal. Mais uma vez, a ideia de proteger aí ele mesmo, a família, tá? Lembrando que até o terceiro grau, né, como é que é o grau, professor? Por exemplo, irmãos são parentes em segundo grau. Tio e sobrinho, parentes em terceiro grau. Primos, parentes em quarto grau, tá? Pai e mãe, o pai e o filho, parente em primeiro grau, né? É sempre pela linha. Então, do Guilherme para chegar até o pai dele é só subir uma linha, primeiro grau, tá? 4. Sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito por estado ou profissão devam guardar segredo. Imagina que peça para um médico exibir um prontuário médico de um outro paciente. Ele diz, não, eu não tenho o dever de exibir isso, diz respeito a um outro paciente. Eu não tenho, eu tenho um dever de sigilo para com esse outro paciente, eu não vou exibir, tá? 5. Subsistirem outros meios graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição. Aí vai depender do caso concreto, explicar, olha, não posso exibir por essa e por essa razão, e aí o juiz é que vai dizer se essa recusa é válida ou não. E 6. Houver disposição legal que justifique a recusa da exibição. Se tiver uma outra previsão em lei que autorize que não haja essa exibição, entra nessa regra aqui também, tá? E aí, olha, o parágrafo único vai trazer uma regra que vai, digamos assim, flexibilizar um pouco esse direito que a parte tem de não exibir. Olha lá, se os motivos de que tratam os incisos 1 a 6 disserem respeito apenas a uma parcela do documento, a parte ou o terceiro exibirá a outra em cartório. Quando ele diz em cartório, quer dizer em juízo, tá? Para que dela seja extraída cópia reprográfica de tudo sendo lavrado auto circunstanciado. É basicamente o quê? Olha, eu vou exibir aqui, retira apenas a parte que interessa,
o restante está protegido, né? O restante pode gerar esse perigo de ação penal, essa lesão à honra e por aí vai, mas o que não gera está aqui e justifica. Autocircunstanciado basicamente é documentar tudo isso que foi feito, tá bom? Beleza? Agora, na parte 10, para essa aula não ficar muito grande, a gente vai falar do procedimento do incidente e do procedimento da ação incidental. Eu disse para vocês, tinham coisas em comum, as coisas em comum a gente acabou de ver. Na sequência, são regrinhas mais específicas, mas isso a gente vê na aula de número 10. Aí sim, a última aula sobre prova documental. Beleza? Gente, não pedi no início para não atrapalhar o teu início de aula, porra, mas me dá uma moralzinha aí, ó. Gibô, Gabi, Bruna, Guto, todo mundo aqui passando esse conteúdo, deixa o seu joia. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Vamos fazer uma oração aqui, uma corrente para me ajudar a chegar pelo menos em 6.000 inscritos até o final de 2022. Faltam pouco mais, 11, 12 dias para acabar o ano. Será que a gente consegue, nesses 11 dias, chegar em 6.000 inscritos? Me ajuda. E lembrando, com 10.000 inscritos vai ter Gabi e Guto aqui participando da aula. Beleza? Um beijo em todo mundo, bons estudos. Até mais.